Hoje está difícil. Louvado seja Deus. É muito gostoso, amados, a gente ter a certeza que nós estamos voltando para o lar. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa morada. O nosso lar é com Ele. E é muito bom poder saber que nós temos para onde ir, a nosso lar celeste, ao lado do Pai. Amém? Vamos chamar o pastor Sobrinho, ele que vai nos trazer a mensagem dessa noite. Glória a Deus. Amém. Levante suas mãos, vamos orar. Poderoso Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, na certeza que o Senhor tem falado neste lugar. Agora, Pai, em nome de Jesus, toma a vida do pastor Sobrinho nas Tuas mãos, Senhor. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos e que ele fale somente aquilo que o Senhor direcionar. Usa o Senhor por misericórdia para que a Tua igreja seja alimentada. Põe a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja. Faz-nos, Senhor, ouvir a Tua voz. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Vou tentar, depois desse momento aqui, eu dou glória a Deus, quando a gente vê um movimento como esse, onde as pessoas são números em muitas igrejas, e eu vejo uma igreja fazendo uma homenagem tão bonita para uma irmã que não está mais aqui, mas está num lugar melhor que nós. Tomara que eu consiga aqui, que ainda estou emocionado. Vocês estão me ouvindo bem? Aí no fundo está tudo bem? O pessoal do multimídia aí, já vou ajudar eles aí, põe Romanos 12 aí, enquanto a gente... Queridos, eu estava conversando ali com a pastora, ali rapidinho, e eu ia falar isso no final, mas eu vou falar logo, para que você já fique atento aí. Desde a quinta-feira, todas as mensagens que foram pregadas aqui, e eu quero convidar você a fazer parte da programação da Igreja de Cultos, porque desde a quinta-feira Deus tem feito didaticamente a mesma fala com textos diferentes, com jeitos diferentes, mas mandando o mesmo recado. E eu estava impressionado porque em casa, meditando o texto, quando eu recebi a missão de vir, eu já comecei a meditar, e eu vim na quinta-feira, acho que foi o Sandro que pregou, foi incrível. Queria louvar a Deus pela vida dele. Deus falou de uma forma clara, direta, foi bem legal. Na sexta-feira, no culto dos jovens, a pastora Adriana, que pregou e também deu um testemunho da vida dela, que tinha tudo a ver. E aí, no domingo, hoje de manhã, na escola bíblica, Deus falou de novo com a irmã... Repete aí? Patrícia. Aí, 10 horas da manhã, com o pastor Nicolas, Deus deu outra porção da mesma direção, e eu estava sorrindo em casa, porque quando Deus me deu a palavra que ia trazer hoje, eu falei, Deus, o senhor está com cuidado especial com essa igreja, hein? E Ele está falando a mesma coisa de jeitos diferentes, para que eu e você não tenha mais desculpa. Repita comigo aí. Acaba hoje a minha desculpa. Quero falar também com quem está em casa assistindo e recomendar que vá lá no canal da igreja depois de assistir as outras mensagens que eu falei, que está tudo lá. Eu estou criando o hábito de ir lá e assistir as mensagens de novo, então quero encorajar você a fazer a mesma coisa. O que a gente vai refletir hoje está lá em Romanos 12, abra sua Bíblia. Eu vou ler a minha versão, eu sei que vai aparecer na tela, mas eu vou ler a minha versão. A minha versão é da minha Bíblia, né? Minha versão não foi eu que fiz a versão. A versão da minha Bíblia é NVI, mas fique à vontade para acompanhar na sua ou na tela que está aparecendo. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Essa carta, uma carta de Paulo, onde ele, nesse capítulo 12, ele começa de fato a falar da ação prática das coisas de Deus. Até o 11, os 11 primeiros capítulos de Romanos, ele tem uma abordagem mais teológica, mais de ensino, mais de dizer como deveria ser feito, e a partir do 11, ele começa a dizer o como fazer. Porque ali, até esse momento, a pregação da carta de Romanos, dos 11 primeiros capítulos, eram de falar de como Deus era, de como as coisas de Deus eram. Agora ele começa a falar comigo e com você, com o povo da época e, portanto, comigo e com você, sobre como fazer. E o texto começa assim, ó. Vocês não sei se vocês já prestaram atenção como é a minha didática de pregação, mas eu gosto muito de fazer versículo por versículo, porque é assim que Deus fala comigo. Versículo por versículo, eu gostaria, aliás, eu oro para que a igreja não enjoe de mim. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. Aqui ele fala rogo-lhes, porque até então, até o 11, ele estava ensinando. Então agora ele está dizendo, agora que eu já ensinei, que eu já disse a vocês como o que tem que ser feito, agora eu vou mostrar o como fazer. Então eu estou pedindo a você que de uma forma racional, portanto, decida fazer. Não é uma coisa emocional, você não vai fazer porque o Paulo está te mandando, ou você não vai fazer porque deu uma vontadezinha de fazer, você vai fazer de forma racional, portanto é uma decisão, aquilo que você já aprendeu até aqui e, portanto, faça. E aí ele traz uma coisa que eu podia só ler esse versículo e ir embora. Se eu lesse só o 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se eu falasse isso e fosse embora, eu podia deixar vocês aí, vocês refletindo nesse versículo em loop, lendo e relendo, lendo e relendo, e vocês iam entender o que é que Deus faz, o que é que Ele quer. É uma direção clara, e às vezes eu fico me perguntando, por que o Evangelho é tão claro, por que a palavra de Deus é tão clara, e por que a gente fica fazendo tudo do nosso jeito, tudo errado? O que o texto diz é, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então o texto está dizendo que tem um padrão aí, e que esse padrão não serve. Então eu vi aqui na quinta-feira, eu vi o Sandro falar de ser nova criatura em Cristo, de ser ou não ser, de Cristo estar em nós. Se Ele não está em você, não tem meio Cristo, não tem como ser mais ou menos cristão, não tem como ser mais ou menos de Cristo. Eu sou crente. Tudo bem, todos nós estamos num processo, mas nós estamos num processo de mudança que foi feito a partir de uma decisão que já foi tomada. Não dá para a gente ficar crente no domingão, menos crente na segunda, menos crente na terça, aí na quarta a gente fica mais crente, aí na quinta tem culto, a gente fica mais crente, aí na sexta, quando a gente vem para o culto dos jovens, dá uma crentada maior, depois a gente diminui no sábado, aí no domingo a gente vira crente. Não dá. O que o texto está dizendo é, não se amolde ao padrão desse mundo, mas antes transforme-se pela renovação da sua mente. Nós vimos aqui, por coincidência ou não, na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a armadura de Deus, quando falei da mente, falei do poder da nossa decisão racional, controlar o nosso corpo, controlar a nossa vida. E aí a gente está falando, a Bíblia nos dá uma orientação de que a gente precisa esquecer esse padrão do mundo, que é o padrão que diz que do dia 20 até o dia 26 é São João, que é o padrão que diz que eu só posso fazer determinada coisa se A ou B aprovar. É o padrão que diz que se eu não tenho uma determinada roupa, eu não posso ir para a igreja. É o padrão que diz que eu só posso pregar o evangelho quando eu for diácono, pastor, quando eu for... É o padrão que diz um monte de coisa e que a Bíblia diz assim, esquece esse padrão. O padrão é Cristo. Como é que Jesus quer que a gente faça? Eu gosto sempre da pergunta, eu gosto de lidar com os meus filhos, porque meus filhos são, para mim, um grande exemplo de como Deus age com as coisas, principalmente o menor, Daniel. Porque Davi já está mais racional, ele já está tomando as decisões de forma mais racional, e o Daniel é 100% emoção, o menorzinho. Então, quando ele quer fazer alguma coisa, ele me dá muitas aulas, às vezes, durante o dia. E ele agora está
todos os dias eu tenho um horário, 2, 3 horas por dia, e não é pouco tempo, é muito tempo, onde ele começa a cantar em casa. Pega o violão e canta em casa. Na cabeça dele, ele está tocando certo, está tudo certo, está dando para ele, está bom. E aí a gente está vendo ele louvar o tempo inteiro, ele faz, pai, e ontem ele fez isso. Pegou o violão, ele tem um violãozinho que ele ganhou, ele tem uma guitarra de brinquedo, ele pegou a guitarra de brinquedo, me deu, óbvio, porque ele queria ficar com violão de verdade. Aí ele me deu e falei assim, pai, vamos cantar umas músicas aqui? Aí ele começou a cantar uma música, um louvor, e eu comecei a cantar com ele, daqui a pouco o Davi começou a cantar também, e ele começou a fazer isso de forma repetida. E agora, enquanto alguns fazem assim, pai, abre para mim, meu irmão, deixa aberto, porque eu sou um desastre, eu vou molhar tudo aqui. Imagina que algumas crianças falam, pai, vamos brincar de carrinho? Pai, vamos brincar de alguma coisa? E a brincadeira dele é, pai, vamos cantar? Só que ele só canta louvor. E eu comecei a pensar sobre isso. Por que ele faz isso? Porque ele está submetido de forma diária a este ambiente. Quando nós que somos cristãos, vamos falar a verdade? Quem fica quase o dia todo na internet? Pode dizer, diga eu, no celular, pelo menos. Pronto. Se você for deixar a sua emoção levar, se você fechar o olho agora e eu te perguntar, a música que vem na sua cabeça, olhando para o seu celular, tem 2 ou 3 músicas que vêm como se o demônio estivesse cantando no nosso ouvido. Não tem? Vocês já pensaram aí na música, não já? Não tem aquela música que eu não vou cantar porque a música já veio aqui na minha mente. Mas eu não vou falar para não ficar registrado, inclusive. Mas você, quando abre o celular, por quê? Porque a gente tem um aplicativo ou uma rede social que pegou como onda pequenos trechos de música que as pessoas ficam fazendo umas dancinhas meio abestalhadas, sim ou não? Ficam fazendo umas dancinhas meio abestalhadas e fica lá ouvindo aquela música 10, 15 segundos, às vezes é menos de 15 segundos. Mas em cada vez que você passa, tem alguém fazendo a mesma dança repetida, o mesmo movimento repetido, e às vezes é as palavrinhas aparecendo em a pessoa. Quem já viu isso? E qual que é a estratégia? A estratégia é fazer isso de forma repetida e de forma simples, e tomando o seu tempo mínimo possível, para que isso seja absorvido para você, para que você possa reproduzir isso de forma automática. Talvez você não fique 2 minutos ouvindo isso, mas talvez você fique várias vezes 15 segundos e às vezes dá mais do que 2 minutos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não vai botar para você entender ou decorar ou aprender 10 minutos de uma música chata. Ele vai fazer você entender e decorar e repetir 15 segundos. Só que você faz isso de tantas formas e de tantos jeitos diferentes, com tantas pessoas fazendo diferente, que chega um momento que se você for lavar um prato, for lavar uma roupa, for lavar o carro, você vai cantarolar uma música dessa. Você está entendendo o que eu estou falando? A estratégia do padrão do mundo é: vamos fazer de um jeito simples, repetido, sistemático, para que a criança, o adulto, o idoso... Quem já viu o idoso cantando essas musiquinhas? Eu já vi. Para que todas as idades possam reproduzir isso de uma forma sistemática. E a gente fica nessa corrida maluca sobre quantos seguidores nós vamos ter, quantas pessoas estão seguindo a gente no Instagram, no nosso canal, às vezes na nossa rede social, porque importa para nós que o máximo de seguidores esteja, porque isso, para o padrão do mundo, significa dizer que você é mais importante. Quanto mais seguidores você tem, mais importante você é. E o que o padrão do mundo diz? É que Deus olha para mim e para você e chama a gente pelo nome. Exemplo de cuidado indivíduo. Não importa em que igreja você está, não importa quantos membros tem a sua igreja, não importa quantos crentes tem na sua família, não importa quantos seguidores você tem, importa é que Deus olha para você de forma única. E quando eu começo a refletir sobre isso, por isso que eu comecei dizendo que Deus está tendo um cuidado especial com a igreja aqui, porque desde a quinta-feira, de forma sistemática, Ele está falando a mesma coisa, de jeitos diferentes, dando oportunidades a pessoas diferentes, em horários diferentes, de jeitos diferentes, não com 15 segundos, mas de uma forma muito eficiente, dizendo para as pessoas um recado claro, que se a gente fosse traduzir em 15 segundos, seria mais ou menos assim: o tempo do fim está próximo, cuida de onde você está e de como está a sua vida, porque se eu te chamar hoje, como que você está? Se a gente for olhar para a pregação da quinta-feira, vou pedir licença aos irmãos para fazer referência às outras pregações. Se a gente for olhar a quinta-feira, quando o Sandro pregou aqui, foi de um Jesus que ele tem que estar com você 100%. Ou você é nova criatura com ele, ou não é. Ah, eu sou crente, eu me converti. De vez em quando eu caio? Pode acontecer? Pode. Mas a decisão é de estar com Cristo. E aí você cai e levanta.
E aí você reconhece o seu erro e levanta, mas você precisa trabalhar para que você erre cada vez menos. Se você errava, vamos dar um exemplo aqui, você errava 100 vezes por dia, misericórdia. Aí você se converteu, agora está errando 90, depois tem que errar 80, depois nunca vai ser 0, mas em algum momento tem que ser 20, não pode ficar 100 o tempo inteiro. Porque, mas eu sou humano, eu sou falho. Mas você não tomou a decisão de ser igual a Cristo? Então você precisa caminhar na direção dele. Na medida que você caminha na direção dele, você vai melhorando. Sabe aquela história de quando você casa, você diz assim, o homem, quase aqui não deve ter isso, mas assim, a maioria do homem quando casa tem um hábito de deixar, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama. Aqui não tem, com certeza, que os homens daqui são todos direitinho. Aí, a mulher reclama. Aí você fala assim, mas quando você me conheceu, eu já tinha esse hábito. Você não comprou sem saber, você já comprou sabendo, não é assim que a gente fala? Só que quando você decide casar, você decide ser e aí você não casa para ser feliz. Essa é a razão de muita gente estar se separando. É que muita gente casa para ser feliz, está errado. A gente casa para fazer o outro feliz. Vamos raciocinar de um jeito bem simples, é assim, eu casei para fazer a minha esposa feliz, está ali, Daiane, linda. Aí eu faço ela feliz. Ela também casou com o mesmo propósito, de me fazer feliz. Então, nossa luta diária é de fazer o outro feliz. Logo, os dois, e precisam um do outro para ser. Agora, se eu for feliz, se eu casar para ser feliz, e ela casar para ser feliz, eu posso ser feliz sem ela. Se o meu objetivo for ser feliz, eu posso, no dia que ela me chatear, eu dizer, tá bom, fica aí. Aí o homem tem esse botão, viu? Só o homem tem. O botão de ativar o mudo. Aí ele ativa e fecha os ouvidos. A mulher continua falando lá, ele... Só o homem tem esse botão. Se eu ativasse esse botão todo dia, ela poderia continuar falando e eu buscar a minha felicidade. Quando eu busco a minha felicidade, eu me separo dela. É simples assim. E aí, quando a gente casa, e quando a gente toma a decisão de seguir Jesus, é tal como um casamento, e não à toa a igreja é chamada de noiva, é como um casamento, a gente precisa trabalhar, fazer com que o propósito de Deus, que é fazê-lo feliz, fazer com que o propósito de Deus seja cumprido, não mais o nosso. Eu preciso parar de fazer coisas que incomodam ela, como ela vai parar de fazer coisas que me incomodam, porque agora não é mais a minha vontade nem a dela, é a nossa. Está fazendo sentido para você? Então, quando eu começo a dizer a Deus, eu me converti, eu sou crente, e agora acabou, eu vou... Então, eu preciso parar de fazer as coisas que eu fazia, eu preciso parar de ter como referência o mundo, e preciso começar a ter como referência Deus, as coisas de Deus. E o texto diz assim, não se amoldem, ou seja, não tomem forma, não se deixem constituir a sua formação pelo mundo. Tomem forma pelo que é de Deus. Tomem forma pelo que é o que vai fazer você ter a eternidade. Porque por que a gente está sofrendo aqui? Quando eu falo a gente, eu falo todos nós, o ser humano. Por que a gente está sofrendo? Porque a gente está criando referência nas coisas que a gente quer conquistar aqui. E quando eu vi o pastor dizer assim, a gente não está chorando de tristeza, a gente está chorando de saudade, e eu tive uma paz ali, eu vi um sorriso no meu rosto, e às vezes as pessoas lá fora vão dizer assim, esse povo é doido, alguém morre e esse povo fica feliz. E veio um sorriso no meu rosto, por quê? Porque eu sei, apesar de não conhecer a irmã Amanda como vocês, mas eu sei que ela está com Deus, e eu sei que eu vou para lá também. Então eu preciso me alegrar. Eu não posso achar que acabou porque eu morri. Então por que a gente sofre às vezes? Porque a gente quer conquistar as coisas aqui, a gente quer ter as coisas aqui, a gente quer ter a melhor casa aqui, a gente quer ter o melhor carro aqui, a gente quer ser reconhecido pelas pessoas aqui, às vezes nem é algo material. E aí o texto está dizendo assim, não se amolda a esse padrão, não. Não se amolda. Transforma a sua mente para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um alerta, e esse alerta é muito importante. É que quando ele diz, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele está dizendo que há uma condição para experimentar essas coisas. Você não vai experimentar porque você é legal, porque você é bonzinho, porque você chega em todos os cultos, porque você chega no horário, porque você é diácono, porque você é pastor, porque você tem 20 anos de crente, porque você é legal, porque você... Não. Você vai experimentar porque houve de verdade e de uma forma real uma transformação na sua mente
abrindo mão do padrão do mundo e colocando com excelência o padrão de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Não é fácil, mas é simples. É uma decisão. Eu não quero mais, eu fazia algo que era ruim, que me afastava da presença de Deus, eu decido não fazer, só que eu não consigo fazer sozinho. Então eu decido transformar o padrão da minha mente, eu decido, portanto, ler a Bíblia para entender que padrão é o que eu tenho que adotar, eu decido ir à igreja, eu decido estar conectado com os estudos, eu decido orar mais e buscar a Deus para que Ele me diga que padrão é esse, para que eu decida de forma racional adotar esse padrão. E quando eu decidir de forma racional e agir, esse padrão passa a ser o meu padrão. E quando passa a ser o meu padrão, isso me habilita a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outro jeito. Ah, mas eu estou no processo, eu estou melhorando, não é fácil. Aí tem aquela pessoa, isso acontece com o casal, às vezes, acontece mais com o marido. O marido às vezes fala assim, não, eu estou no processo, eu estou melhorando, e a esposa olhando assim, estou vendo. Porque assim, ó, não é um processo fácil para nós. Nem para o homem, nem para a mulher. Não é fácil. Imagina o seguinte, quanto mais velho você está, é pior ainda. Porque você teve mais experiências, você viveu mais coisas, tem mais coisa para abrir mão, sim ou não? O jovem não abre mão, às vezes, porque para o jovem ele não consegue dimensionar isso. Portanto, você que é jovem, quanto mais rápido você abrir mão desse padrão e mais rápido você se amoldar ao padrão de Jesus, mais rápido você vai ter uma vida incrível. Quando a gente está mais velho, é mais difícil de abrir mão. Eu me lembro que, quando eu trabalhei eu sou jornalista por formação, trabalhei minha vida inteira em rádio e TV, e eu trabalhei numa emissora muito famosa, que eu cheguei lá como estagiário e saí de lá como diretor do jornal. E eu era muito reconhecido. E aí um dia eu orei a Deus, eu e a minha esposa, porque estava me incomodando, porque essa emissora estava começando a adotar um padrão muito ligado à cultura do candomblé. E com todo respeito a quem tem essa cultura, eu tenho uma decisão de amoldar e decidir qual o padrão que eu quero. E eu decidi o padrão de Cristo. Então aquilo começou a me incomodar. E eu falei assim, Deus, eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir embora. E eu tinha acabado de chegar onde eu queria chegar, no ponto de vista da carreira. Mas eu falei, Deus, eu quero ir embora. E aí ele fez assim, pode ir embora, pede para ir embora. Eu falei, e aí? Ele, é comigo. Pode deixar que é comigo. 3 ou 4 dias depois, não lembro exatamente quantos dias depois, eu recebi uma proposta de uma outra emissora de rádio para ganhar um pouco mais do que eu ganhava de dinheiro, e essa outra emissora tinha acabado de ser arrendada por uma igreja. Aí eu falei com a minha esposa, eu vou. Só que ir para essa outra emissora significava entrar no anonimato, porque lá não era para apresentar, lá era para dirigir o jornal, e era uma emissora AM, era uma emissora com a audiência muito inferior à que eu estava. Mas eu dei uma gargalhada que só eu entendi na hora. Os meus colegas disseram assim, você está ficando doido, você não está normal, não. Você tá analisando a possibilidade de ir para essa outra emissora? É o contrário, é o pessoal de lá que quer vir para cá. Eu falei, você não está entendendo, não? Eu pedi a Deus que Ele desse uma providência, Ele deu. E sabe de uma, eu estou pouco importando com o que vocês acham. Aí, eu com a minha esposa, eu não estava casado ainda. Não estava casado ainda. Foi 2009. Eu não estava. Cadê minha esposa? Não estou vendo. Cadê ela? Ah, está lá. Eu não estava casado ainda. Aí eu falei assim, Deus, é isso aí. Aí eu fui falar com a minha chefe. Não vou falar o nome dela. Aí eu falei, quase que eu falei. Aí eu falei assim, eu quero conversar com... Eu tinha acabado de assumir o cargo de diretor do jornal, eu era o único, o repórter principal que acompanhava o governador, essas coisas. E aí eu fiz assim, eita, quase que eu falo o nome de novo. Eu falei assim, eu quero ir embora. Ela, por quê? Eu digo, porque eu recebi uma outra proposta, e a proposta para mim é melhor, e eu quero ir embora. Ela, o que ela imaginou? Ele vai para uma emissora maior, para uma emissora em outro estado, alguma coisa. E quando eu falei para ela qual era a emissora, ela olhou para mim e fez, você está brincando comigo, né? Aí eu falei, não, eu tomei a decisão e quero ir embora. Ela, como é que eu vou pôr na sua demissão? O que é que eu ponho na sua demissão? Porque assim, você tem uma ficha... que eu não tenho nada o que dizer, você cumpre o horário, o que eu vou dizer? Aí eu falei para ela assim, fala que Deus mandou eu ir embora. Aí ela, por quê? Eu digo, porque essa é a verdade. Eu pedi a Deus para ir embora e Ele mandou eu ir. E ela fez, como que eu vou botar, sobrinho, no seu e-mail de demissão, motivo da demissão? Deus mandou embora. A direção da rádio vai dizer que eu que sou louca. Aí eu falei, vou resolver seu problema, eu vou mandar um e-mail para você,
pedindo a demissão, dizendo que a razão é que Deus mandou eu ir embora. Você vai pegar esse e-mail e vai só encaminhar. E aí as pessoas vão dizer, ele é louco, ela só encaminhou, porque ela só leu o assunto pedido de demissão, e vai ficar tudo certo. E assim aconteceu. Eu fui para essa outra emissora, fiquei lá durante, eu acho que 8 meses, mais ou menos, não lembro exatamente, 7, 8 meses, e chegou um momento que Deus disse, acabou, não quero mais você mexendo com isso. E aí bateu aquele desespero. Por quê? Porque na minha cabeça eu só sabia fazer isso. Me formei para isso, me capacitei para aquilo, e aí chega um momento que... Porque a gente ora como assim? Deus, que seja feita a sua vontade, não a nossa, não é assim? Que a gente fica tentando aplicar em Deus? Seja feita a sua vontade, não a nossa. Aí ele resolve fazer a vontade dele. O que é que a gente faz? Essa não, Deus, em relação a isso, não. E aí eu fiz assim, e aí, Deus? Ele disse, acabou o seu tempo. Não quero mais você mexendo com isso, é um meio que eu não quero que você esteja, eu tenho outros planos para você, pode ser que lá na frente, no futuro, você volte a mexer nisso, mas agora acabou. Você vai chamar o pessoal da rádio e vai dizer que você não quer mais. Aí eu falei, Deus, está virando graça esse negócio de dizer que eu não quero mais. Aí ele vai lá e faz. Aí eu fui lá, chamei o pessoal da rádio e falei, estou indo embora, aqui vai ser mais fácil de vocês entenderem o motivo é que Deus mandou, é o mesmo da outra emissora, mas aqui vocês vão entender, porque era uma rádio ligada a uma igreja, e eu estou indo embora e Deus não quer que eu mexa mais com isso. E eles vieram os desafios, dizer para a família, porque a família toda... Porque os pais querem o quê? Que você seja aquilo para o qual você se formou. Se você diz para o pai que está abandonando tudo porque Deus mandou, ele começa a pensar se você está bem ou não da cabeça, sim ou não? Ainda mais se a sua família não for crente. Aí não for convertida como você é. Aí eu falei, vou seguir o barco. E aí Deus me mandou para um caminho completamente diferente. Eu passei vários anos mexendo com coisas completamente diferentes. E aí chegou um momento que Deus disse, agora eu quero que você use aquela habilidade que eu te dei lá, com outra coisa. E aí eu comecei a abrir mão de tudo. Comecei a dizer, Deus, como é que você quer que faça? Ele é desse jeitinho aqui. Aí a gente ia lá e fazia. Então, tem épocas da minha vida que eu fiquei 1 ano ou 2 fazendo uma coisa, depois 1 ano ou 2 fazendo outra, 1 ano ou 2 fazendo outra, e o padrão do mundo dizia que eu não sabia o que queria. Mas o padrão de Deus dizia que eu era suficientemente aberto a fazer o que Deus queria que eu fizesse, tantas quantas vezes Ele mandasse eu fazer. Você consegue entender isso? Não é fácil. É como se Deus dissesse para você que é médico, dizendo assim, acabou, não quero mais você mexendo com isso aí não, agora eu quero que você seja, sei lá, uma coisa completamente diferente. Engenheiro. Você vai dizer, Deus, mas eu estudei para medicina. Mas também Deus pode dizer, eu quero que agora que você use a sua medicina em outra área, eu quero que você feche o consultório e vá para o campo missionário, pode ser qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que importa que seja o padrão de Deus e não o padrão do mundo. Porque houve um tempo que só prestava se a pessoa fizesse faculdade de medicina, engenharia, direito, todos os outros cursos eram cursos menores, sim ou não? E o que importa hoje? Não importa nem se você vai ter o curso, importa se você está no centro da vontade de Deus. Que eu conheço pessoas que não têm um estudo, não têm formação de escola e falam de Jesus de uma forma muito mais graciosa do que eu e você. Se você fechar o olho, você vai lembrar de pessoas que não têm a escolaridade, mas quando começa a falar de Jesus, você senta e começa a ouvir. Porque fala com uma verdade de coração tão forte que a gente quer parar para ouvir. O que o texto nos ensina? É assim, num bom português, vamos se lixar para o padrão do mundo. Não importa se o mundo vai te criticar por isso. Sobretudo, e aí vem uma outra pitada de como Deus tem falado com a gente nesses dias, sobretudo porque nós não somos daqui. Se a gente começar a entender essa perspectiva, mas sobrinho, eu sou muito novinho, eu tenho 10 anos, 12 anos, 15 anos, eu tenho uma vida pela frente, como que eu vou abrir mão dessa vida pensando na vida eterna? Deixa eu te dizer, você não tem nada. É assim, a irmã Raimunda estava aqui, há 3 dias atrás, hoje ela não está mais, amanhã pode ser eu que não estou aqui, amanhã pode ser qualquer um de vocês, você não tem controle sobre isso, para de começar a fazer esse tipo de planos como se você tivesse controle, você não tem. O seu desejo pode até estar alinhado com o propósito de Deus. Deus fala para você, eu autorizo aí esse desejo seu, vai viver. Show de bola. Se ele não autoriza, não faz. Porque vai dar errado e depois você vai dizer, vida, azar, comigo não dá certo. Eu vivi recentemente, eu gosto de falar de mim por 2 razões. Primeiro, porque eu não posso me zangar comigo mesmo. Né? Não posso me processar, não posso... Então eu posso falar de mim. Segundo, que é testemunho da vida real. E a gente precisa, como cristão, ter testemunho da vida real. Há 2 anos, mais ou menos, eu coloquei diante de Deus uma situação e Deus
tem uma promessa para a minha vida. Eu vou me permitir não dizer a promessa, porque a orientação de Deus para mim é de que eu não fale sobre essa promessa publicamente, mas vocês vão entender. Quando eu tive a experiência de ter o meu filho Davi, eu já contei esse testemunho para vocês aqui, na igreja que eu fui, que a pastora me falou que eu teria um filho, que seria um menino, que se eu não fosse aprovado, que ele voltaria para Deus, aquela história que vocês já sabem. Nesse mesmo, quer dizer, quem não sabe, assiste o culto que eu falei sobre isso, que está lá no YouTube, no canal do YouTube da igreja. Já falei do canal de novo. E aí você tem, nesse mesmo culto, a pastora chegou para mim e para minha esposa, era uma igreja que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui lá, lá no bairro do Uruguai, ou, portanto, bem distante da minha casa, e aí que eu morava já aqui, e ela trouxe para mim uma segunda promessa, que tinha a ver com algo que Deus nos entregaria, muito grande, algo que ia acontecer, mas que dependeria de algumas coisas, e foi dado para nós exatamente o que precisaria ser feito. E aí, há 2 anos atrás, aconteceu uma situação onde eu achei que era esse momento, porque tudo se encaixava direitinho. Aí eu falei, é agora. É a primeira vez que eu falo disso, nunca falei disso. Mas quis Deus que eu falasse disso agora aqui com vocês. E aí, eu comecei a viver esse projeto. E eu saí do absoluto zero. Sabe quando é zero? Eu vou dar uma referência para vocês do que é zero. É assim, é quando você... Tem algumas experiências de zero. É assim, a primeira delas é quando você tem R$10 na mão e você não pode trocar, senão ele some. Quem já viveu isso? Pronto. É quando você tem R$20 e aquele mesmo R$20 da segunda-feira está na sua carteira da sexta, porque você está fingindo que ele não está lá. Quem já viveu isso? Pronto, eu já vivi isso algumas vezes. E aí Deus falou assim, eu vou te dar uma colher de chá para que você experimente, hoje eu entendo o que é isso, para que você experimente um pouquinho do que é o que eu te prometi lá, e essa palavra que Deus me deu, que vai acontecer, porque Ele é fiel, porque Ele não mente, porque Ele cumpre, foi em 2009, então quanto tempo já tem? E aí Ele me permitiu me envolver num projeto que me fez prosperar muito financeiramente, há 2 anos. E eu saí do zero, para R$30 mil de salário por mês, em um ano. Foi assim, ó. E aí chegou um momento que, e é por isso que a gente precisa vigiar, chegou um momento que eu estava envolvido com o projeto e que eu tinha comprado carro, tinha viajado de cruzeiro, foi massa. E aí eu comecei a viver algo e aí Deus fez assim, peraí, tem alguma coisa que está... Então, assim, eu começou a não ter um tempo para... Não consigo mais ir na igreja, não consigo porque tenho que trabalhar, porque tenho que fazer, porque tenho não sei o quê. Aí Deus me deu um alerta de algo que Ele ia fazer, mas eu estava tão ocupado que eu não prestei atenção. E o que aconteceu? Deus fez voltar para o zero. Voltar para o zero. Voltar para o zero não é ter R$10 que não pode trocar. O voltar para o zero que Deus fez voltar foi agora ter R$5. Você consegue entender o que eu estou falando? É assim, ó, eu já te mostrei que vai acontecer algo muito grande, mas a experiência que eu te dei para testar, você não foi aprovado, não. Então eu volta lá para o 5 agora, e agora a gente vai construir de novo aquele lugar que eu quero que você esteja, que eu já te prometi, que é o mesmo lugar, a promessa é a mesma, mas você, em algum momento, desconectou do meu propósito, do meu padrão, e em algum momento se conectou com o padrão do negócio, do mundo. Então, assim, ó, eu tentei te falar algumas vezes, você não entendeu, então eu puxei o freio de mão. Mas por que ele puxou o freio? Porque eu autorizei ele puxar. O tempo inteiro, ainda que inconscientemente, a minha oração era, Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo. Agora, se alguma dessas coisas me afasta da tua presença, pode tirar. A minha oração diária era essa. E o que Deus fez? Ele foi fiel à palavra, ele tirou. Então, cuidado com o que você pede, que ele faz. E aí eu falei, Deus, e aí? Ele tirou. E aí, no momento que ele tirou, e a gente começou a viver o 5, porque o 5 é pior que o 10, diga comigo, o 5 é pior que o 10. E talvez você esteja vivendo o 3 é pior que o 5. O 3 não, o 2, né? Porque não tem nota de 3. Só em Feira de Santana que tem nota de 3. Aí eu vi na internet, né? Vocês viram, né? Vocês devem ter visto também. Então, Deus fez assim, agora eu vou começar, agora que você já entendeu qual é a experiência, que você já entendeu, agora eu vou começar a construir algo. Só que para construir algo leva tempo. E aí agora, como eu já mostrei para Deus que eu não fui aprovado, então eu sinto que Ele está mais cauteloso comigo, está vindo mais devagar para dizer assim, ó, senão vai que Ele erra de novo, então... Mas Deus já sabe do meu coração que o desejo é moldar o padrão dEle. Então não importa mais. Eu digo para você de coração leve, se sair do R$2, eu estou no 5, né? Quem está no 2 é você que está pior que eu aí. No 5. Se sair do 5 para 1 milhão, não tem nada que me faça tirar da presença de Deus. Porque
eu vejo alguns exemplos, vocês conhecem. Essa igreja é um exemplo de como pessoas com recurso ajudam de forma anônima, às vezes, e de forma... Eu conheço uma pessoa que está conectado, que ele disse para mim, o meu propósito é viver com 10% e doar 90%. Ele chama de dízimo invertido. E eu falei para ele, cara, se 10% for muito, porque 10% de quê? Se Deus te der 1 milhão, 10% é 100 mil. Com 100 mil por mês dá para a gente viver, não dá não? Misericórdia, 100 mil por ano dá para a gente viver. Talvez você não tenha feito a conta. Então, se Deus me der algo que eu possa viver com 10%, e esse 10% dê atendimento à minha família, me dê uma boa condição, me permita ajudar meus pais, me permita estar ajudando a igreja, o reino. Quando eu falo igreja, não a igreja onde eu estou, mas o reino. Se isso Deus pode fazer no estalar de dedo. E por que eu tenho convicção disso? Porque eu já vi ele fazer na vida de outras pessoas, a Bíblia já me mostrou diversos exemplos, e eu decidi abrir mão desse padrão do mundo que diz que ter o carro legal, que ter a casa legal. Porque é legal ter essas coisas, sim ou não? E eu oro para que Deus te dê essas coisas, como eu oro para que Ele me dê também. Mas não é isso que me faz acordar de manhã. Não é isso que me faz acordar de manhã, é se Deus vai me dar o carro, não. Os meus filhos, quando oram de noite, é muito engraçado porque eles oram assim. Um dia ainda vou gravar isso para mostrar para vocês. Eles oram assim, Deus, muito obrigado por tudo, que meu pai fique rico. É assim que ele faz. E que todas as pessoas do mundo fiquem ricas, porque na cabeça dele, ele não tem referência de rico, né? O que ele quer dizer é que não falte nada para alguém. E aí ele fala assim, que todas as pessoas do mundo fiquem bem, fiquem curadas e que todo mundo fique rico. Por quê? Porque na cabeça dele o que ele está dizendo é que não falte nada para ninguém. Porque eles não têm essa referência do dinheiro. Eles têm a referência de não faltar nada para ninguém. Então, eu tenho tido experiências com Deus em relação a isso diariamente, inclusive na minha casa. Algumas coisas, Adriana e Nicolas já compartilhamos, algumas coisas com outras pessoas. Por quê? Porque eu sei o que é a experiência de não saber como será no dia seguinte. Eu já vivi isso. Eu já falei para vocês da experiência do bermuda, chinelo e sofá? Vou falar rapidamente para vocês. Eu estava com a minha esposa, onde a gente morava, e a gente estava vivendo um momento do 8, não era do 5, não era do 8. E aí eu estava muito animado, porque eu estava com os produtos na mão e eu queria vender, eu trabalhava com isso, e eu sabia que se eu vendesse naquele dia, eu compraria aquela coisa daquele dia. E aí eu fui orar, e a minha oração foi, Deus, faz eu arrebentar na rua, aí eu vou sair, o Senhor vai mandar pessoas, vai ser incrível, vai ser extraordinário. Aí Deus falou assim, bermuda, chinelo e sofá. Aí eu falei assim, não, Deus, não, será que é Deus mesmo? Deu aquela sintonizada. Aí eu falei assim, como é que é? Aí ele falou, bermuda, chinelo e sofá. E aí eu fui para minha esposa, eu sempre gosto de compartilhar isso com ela, porque ela é a parte razão do negócio, eu sou muita emoção. E aí ela disse assim, e aí? Aí eu falei, Deus, ela fez, ué, vai para o quarto, tira essa roupa, põe a bermuda, calça o chinelo, senta no sofá. Aí eu pensei, é Deus purinho, porque para minha esposa, faltando coisa em casa, ela não dizer, vai trabalhar e fazer, é Deus purinho. Aí eu falei, vai lá, Deus, vou fazer. Aí fui lá, sentei no sofá, botei o chinelo, a bermuda e sentei no sofá. Mas pensa numa pessoa agoniada, era eu, porque passou a primeira meia hora, passou a primeira hora e eu dizia, Deus, e aí? Porque eu imaginei o quê? Vou sentar no sofá, o céu vai abrir, vai fazer aquela... Aí Deus vai dizer, é isso, filho, né? Horas depois de sentado no sofá, eu recebo uma ligação, era uma pessoa muito especial, que diz assim, você está em casa? Eu disse, estou. Ela, desce aí, que eu fui no mercado comprar uns negócios, comprei uns negócios para Davi. Eu só tinha Davi na época, não tinha Daniel ainda. Ela fez, eu comprei uns negócios, lembrei de Davi e comprei uns negócios para ele. Aí eu falei, tá bom, aí eu desci, eu morava no quarto andar, desci dando glória, porque não tinha elevador, e aí eu desci, e quando cheguei lá, ela tinha feito um mercado para Davi, de coisas, inclusive, que eu não comprava para Davi. Assim, iogurtes e biscoitos e chocolates que eu não comprava para ele, porque eu não tinha condição de comprar. E eu tive que subir 2 ou 3 vezes com as coisas, porque eu não conseguia carregar. E Deus fez isso enquanto eu estava de bermuda e chinelo sentado no sofá. Eu não tinha feito nada, esforço zero. Foi só obediência, só obediência. Aí, quando chegou no dia seguinte, eu falei, Deus, obrigado, foi incrível essa experiência. Fui tomar meu banho, me arrumei. Aí a minha esposa, no banheiro, bateu, o que foi lá? Ela, você vai para onde? Aí eu falei, eu vou sair, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Ela disse, e já teve a ordem de sair do sofá? Aí eu fui orar a Deus, e aí, Deus, bermuda, chinelo, sofá.
Aí eu fui lá, e aí ele fez uma outra coisa. E aí no terceiro dia eu falei, Deus, eu vou te ser sincero, eu não estou aguentando esse negócio de sofá e chinelo. E aí chegou um momento que Deus mandou eu levantar e sair, eu levantei e saí, e a coisa aconteceu de um outro jeito. Porque para mim não importava o mundo dizer que eu era um preguiçoso de bermuda e chinelo em casa enquanto estava faltando coisas. Para mim importava dizer era que eu estava sendo 100% obediente e dependente ao que Deus tinha mandado eu fazer. Para mim fazia sentido, para ela fazia sentido, para Deus fazia sentido. O texto diz, eu não queria muito avançar nisso, eu queria ficar nessa parte do padrão, mas o texto, se você ler depois, a gente leu, mas se você reforçar, o texto fala das habilidades individuais. Se é profetizar, profetize, se é liderar, lidere, ele fala com algumas coisas com habilidades. E o que é que isso me ensina e o que é que Deus fala ao meu coração em relação à primeira parte do texto do padrão? É que assim, Deus enxerga a sua habilidade. Diga comigo, Deus enxerga a minha habilidade. Para de tentar comparar o seu propósito, a sua missão na igreja, no reino, com a habilidade de outro. Por exemplo, eu não sei cantar. Se eu tiver que cantar, vai ser um desastre. Mas tem gente, por exemplo, a Adriana canta mais o Nicolas, o pessoal reto que cantou aqui, mas tem coisas que eles não sabem fazer que eu sei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me juntar com eles para fazer aquilo que eu sei fazer de melhor com o que eles sabem de fazer de melhor, e nós vamos fazer um negócio incrível para Deus. Agora, se eu disser, não, eu tenho que cantar, e aí eu vou entrar num estudo frenético, porque tem a técnica, eu posso aprender a cantar? Claro que posso, tem a técnica, mas não tem o dom? Porque tem gente que pode fazer 10 anos de aula de música, fala aí a verdade. Não dá. Mas tem gente que nunca fez aula de música, e pega um microfone e canta. Isso quer dizer que ele tem que ser levita na igreja? Não. Não é porque ele sabe cantar que tem que cantar na igreja. Talvez ele seja a pessoa que tem o dom de cantar, mas que Deus quer usar para receber as pessoas com simpatia na portaria. Talvez seja para aquela pessoa que nem vai aparecer, que vai ajudar a igreja na contabilidade, que vai ajudar a igreja no evangelismo, que não tem nada a ver, que talvez ele vá lá para o campo ser evangelista, e lá no campo, como vai ter quarta-feira, como teve quarta-feira passada e vai ter agora com as crianças de novo, não é quarta-feira, pessoal? Como vai ter, talvez você chegue lá, e uma mãe com uma criança, converse com você e Deus te dê um verso para cantar para essa pessoa. E aí você cante e isso toque no coração dela. Não tem a ver com você cantar no altar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem a ver com o que o pessoal diz lá fora. Você é músico, então você tem que subir. Você fala bem, então você tem que pregar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? É 100% de dependência para aquilo que Ele quer que você faça. E deixa eu dizer um negócio para você, às vezes esse negócio dói demais. Esse negócio de não fazer do jeito que eu quero para fazer do jeito que Deus quer. Mas não há outro jeito. Você pode até tentar, você pode até ter sucesso temporário em algumas coisas, mas o texto diz que essa é a condição para você experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, se você está vivendo algo, não é bom, não é agradável, não tá conectado com o propósito de Deus, talvez seja a hora de você se moldar ao padrão dele. Talvez você esteja dentro da igreja, talvez você esteja lendo a Bíblia, talvez você esteja bem orando, você esteja fazendo tudo, mas lá no íntimo do seu coração, talvez o seu padrão ainda não seja Jesus. E o padrão Jesus não é falar bem, nem conhecer a Bíblia de ponta cabeça. O padrão Jesus é negar a si mesmo, é seguir a cruz, se você tem dois, dividir com quem não tem, se na opção de você escolher entre você e a outra pessoa, escolher a outra pessoa. Esse é Jesus. Eu quero ser cristão, eu me converti, agora eu sou da lei dos crentes. Eu acho engraçado quando o pessoal fala isso. Eu sou da lei dos crentes agora, beleza. Aí muda a roupa, muda o jeito de vestir, começa a orar, e aí quando chega em casa, o filho quebra um vaso, acontece alguma coisa, aí vem aquela ira, que você tem um desejo de mandar o menino para aquele lugar, mas você diz assim, agora eu sou crente. Aí você se controla, no primeiro dia, no segundo, no terceiro você já está, Deus tem misericórdia para não matar esse menino. Então, a gente precisa... Hoje eu conversei com meus filhos sobre isso. Ele brigou com o outro, discutiu lá por um brinquedo, e ele gritou com o irmão. E aí eu falei para ele assim, toda vez que você brigar com seu irmão e gritar com ele, ser deselegante com ele, você vai ficar 1 hora sem alguma coisa que você gosta muito. Porque você precisa entender que o padrão não é esse. Mas, pai, ele fez uma coisa que me deixou triste. Aí eu falei, toda vez que você me fizer uma coisa que me deixar triste, eu posso sentar o braço em você?
Ele disse não. Eu digo, por que com seu irmão pode? E a gente começou a criar essa cultura. Então, eles já sabem que de manhã eles não assistem televisão, não acessam a internet. De manhã eles têm que fazer brincadeiras com brinquedos reais, os dois juntos, seja um carro de... Meus filhos não gostam muito de coisa eletrônica, graças a Deus, então eles preferem um caminhãozinho de plástico do que um celular, mas eles gostam também do celular. Então, de manhã é vocês brincando fisicamente, um com o outro. Vai brigar, vai ralar o joelho, vai arrancar a cabeça do dedo em algum lugar. De tarde você tem aula. Acabou a aula, você pode pegar o celular, pode jogar um pouquinho, não tem problema. O jogo que eu escolho, o jogo que eu decido que você vai escolher, porque você não tem poder de escolha. Quem tem o poder de escolha sou eu e sua mãe, assim como eu não tenho o poder de escolha. Quem tem o poder de escolha é Deus. Então, se eu tenho o padrão de que Deus escolhe como vai ser na minha vida, meu filho tem que entender, desde cedo, que ele também não tem escolha. Aí alguém fala assim, mas você tem que deixar ele ser livre para escolher, inclusive se ele vai ser cristão ou não. Aí eu digo, ele vai ter liberdade para escolher assim que ele completar 18 anos. Até lá quem manda sou eu. E se ele completar 18 anos e continuar morando na minha casa, vai ser eu mandando ainda. Até que ele constitua a família, vai ser eu. Porque se Deus, meu pai, manda em mim, eu preciso transferir esse padrão para o meu filho, porque a própria Bíblia diz que é responsabilidade dos pais conduzir os filhos no caminho do... Eu vou me preocupar porque lá fora estão dizendo que meu filho está vindo comigo para a igreja ao invés de ir para outro lugar? Ele vai comigo para a igreja, ué. Mas vai ter um aniversário de alguém que ele quer ir. Se não for no horário da igreja, ele vai. Se não for, ele vai comigo para a igreja. Por quê? Porque a responsabilidade é minha de mantê-lo no caminho do Senhor. Agora, hoje, eles vêm para a igreja com prazer. É diferente. Se você passar 5 minutos com os meus filhos, vocês vão ver que eles ficam felizes em estar na igreja. Aliás, dá trabalho de ir embora. Mas lá no começo foi fácil? Não foi. No começo, quando batia com um aniversário, quando batia com uma festa, mas aí Deus falava para mim, não se amolda a esse padrão. O padrão que eu tenho para você é presença, é comigo. Porque na hora que ficar ruim, vamos combinar? Na hora que ficar ruim, é você e Deus. Então, por que na hora que está bom, não pode ser você e Deus? Começa a olhar para a sua habilidade, aquela habilidade que você tem, e para de dizer que você não tem habilidade. Tem muito crente dizendo, mas eu não sei fazer nada. Não tem uns crentes dizendo isso? Eu não sei fazer nada. Por quê? Porque, vamos refletir, eu já estou chegando no final. Eu não sei até que horas eu tenho, mas faz um sinal para mim assim, com quanto tempo assim, Adriana? Sem ninguém ver. Não olha para a Adriana não, senão vocês vão saber. Faz assim, legal. Ninguém viu, só eu. Vai dar tempo. Você sabe por que você está repetindo para você que você não tem nenhum dom, nenhum talento, não tem nada? Porque você está olhando para a igreja e para o reino com um padrão de lá de fora. Porque quando você chega na igreja, o que você vê? Você vê gente na portaria, você vê pastores, você vê gente cantando no altar, você vê gente pregando, você vê gente na cantina e você começa a achar que são essas coisas que você tem que fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se eu não sei cantar, estou fora. Se eu não tenho empatia, porque tem gente que não tem empatia mesmo, não é verdade? Eu não tenho empatia para ficar na recepção. Então, estou fora. Não tenho habilidade de falar, não gosto de falar em público, estou fora. E você começa a se colocar fora de tudo porque você acha que não tem habilidade. E o que é que o texto diz? É que Deus que me conhece pelo nome, conhece você pelo nome, sabe exatamente onde é que você tem que estar. E onde é que está o problema? É que você não pergunta a Ele. E no fundo, você está morrendo de medo da resposta. Porque se você perguntar e Deus disser para você que é para você ir para um lugar que não é o que você quer ir, talvez você não esteja disposto. E aí o texto fala assim, não se amolde ao padrão do mundo, antes renove sua mente para o padrão de Deus. Esse é o único jeito de você viver a vontade dEle. Não tem outro jeito. Comece a pensar nessa perspectiva. Se eu continuar tentando fazer o meu padrão ou o padrão do mundo, não vai dar certo. Não é assim, não é que tem chance, talvez tem 10%. Não vai dar certo. Não tem como dar certo se você adotar o outro padrão. Mas a sua família vai criticar, os seus amigos vão criticar. Por isso que eu estou falando que Deus cirurgicamente tem falado desde a quinta-feira. Na quinta-feira, Ele falou conosco sobre estar com Ele, tem que ser 100%. O Sandro pregou aqui. Ou é nova criatura com Deus ou não é. Não tem meia nova criatura mais ou menos, 30% de nova criatura. Não tem. Ou é ou não é. Aí, na sexta-feira, a gente viu aqui a pastora Adriana falar de um testemunho onde, a partir de uma decisão que ela teve, os amigos, as pessoas deram as costas para ela. Foi ela dando uma banana bem grande para o padrão do mundo. Ela podia ter, quem estava aqui na sexta-feira, veio, quem não veio, perdeu, já vinha na próxima.
Não teve live, então você perdeu mesmo, não pode nem no YouTube assistir. Ela podia ter escolhido lá a opção, não vou nem falar para quem não veio ficar curioso. Mas ela escolheu não dizer não para aquilo, porque ela tomou uma decisão que afastou ela de pessoas. Depois, Deus fez com que essas pessoas se conectassem com ela de um outro jeito. Mas naquele momento ali, ela escolheu pagar o preço de perder. Perder em relação ao padrão do mundo. Aí a gente vem de manhã, e a irmã fala aqui para nós da mesma coisa. Aí a gente vem 10 horas da manhã, Nicolas começa aqui, e eu passei o dia inteiro pensando na formiguinha por causa dele. Aí, fiquei olhando para a minha pia se tinha uma formiga para não matar. E aí, vem ele falar de manhã do cuidado, da gente tomar uma decisão de ter cuidado das pessoas, de olhar para o irmão que está do lado. E aí, o padrão do mundo é assim, ó, olha para você, conserta a sua vida, depois que você estiver bem. Eu estaria frito se as pessoas só olhassem para mim depois que elas estivessem bem. Então, a gente precisa entender que a decisão de reino não é a decisão de Igreja Batista do Araqui, é a decisão de reino, é abrir mão daquilo que a gente quer fazer para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, que eu te garanto, é melhor do que o que você quer. Porque a gente fica pensando um monte de coisa, talvez você esteja pensando assim, eu quero adotar esse padrão de Deus, eu quero viver a perfeita e boa vontade, eu estou disposto, e essa vontade acaba quando vem a primeira luta. Porque quando você fala assim, não, eu vou abrir mão de tudo, eu vou seguir, eu vou agora, vou abrir mão, vou para a igreja, vou pregar, vou fazer tudo. Aí vem a primeira, quando pesar a primeira dificuldade, você vai dizer, oh Deus, era isso mesmo? Será que não é eu que estou... Deixa eu dizer um negócio para você, talvez você não goste do que eu vou te dizer, mas vai ficar cada dia mais difícil. E talvez você não entenda isso agora, mas vai ficar cada dia mais difícil para aqueles que estão olhando com o padrão do mundo. Porque o mundo vai ficar cada dia mais difícil. E se a gente se desconecta desse mundo para o céu, para nós está tudo certo, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Falei certo, né? Então você imagina o seguinte, está ficando difícil para você? Tá. Por quê? Porque é aqui. Para onde a gente vai não tem dor, não tem sofrimento. Até brinquei com um jovem outro dia que ele me perguntou se eu achava que no céu teria Coca-Cola. E sem pensar muito eu respondi para ele, acho que sim, sem pensar muito. Por quê? Porque se não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, não vai ter câncer, não tem colesterol, não tem nada, né? Então estou imaginando que deva ter. Mas assim, não dá para a gente pensar no céu por causa da Coca-Cola. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá para entender que eu quero ir para lá, porque lá não vai ter zanga, não vai ter fofoca. Só em não ter isso já era para a gente estar querendo ir para o céu hoje. Olha, não vai ter fofoca, não vai ter irmão reclamando de irmão, não vai ter dor, não vai ter que acordar cedo. Oh, glória a Deus por isso. Essas coisas todas já eram para a gente vibrar. Se a gente adicionar a essa receita, que a gente vai estar na presença gloriosa de Deus todos os dias. Meu amigo, se tu não tem vontade de ir para o céu, se converte. Porque a gente fica com essa fantasia de querer ir para o céu, porque é mais ou menos assim, ó, quer ver? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Levanta a mão, bem alto, quem quer ir para o céu. Pronto, bem alto. Tem umas pessoas que estão querendo ir mais. Levanta a mão bem alto, não abaixa não. Agora, fica com a mão levantada quem quer morrer. Deixa eu dizer um segredo para você. Não tem como ir para o céu sem morrer. Não tem. Você está entendendo o que eu estou falando? O padrão do mundo diz que a morte é algo ruim. O padrão do mundo diz que a morte é o fim. E até na homenagem que foi feita aqui hoje, Deus ministrou para a gente que a morte é o Se não tivesse palavra, se depois da homenagem, se o pastor tivesse dito aqui, vamos só refletir aqui nessa homenagem e vamos embora, a gente ficava até de manhã chorando aqui. Porque a mensagem é, a morte não é o fim, ela é o começo. Mas ela só faz sentido se a sua mente estiver renovada e reprogramada para o padrão de Deus. Se tiver com o padrão de mundo, a morte é o fim. E aí ninguém quer que termine. Deixa eu dizer um negócio para você. Nós seguimos um Deus que venceu a morte. E eu sinto falta muito de cruz na igreja. Eu tenho tido experiências incríveis aqui nessa igreja.
Porque, não estou falando da cruz ali não, que ela está vazia também, mas eu estou falando da experiência de cruz diária, de negar a si mesmo, de servir ao outro com excelência mais do que para si, de estar disposto a fazer algo mais para o outro, de se preocupar com o irmão. Gente, a gente está vendo igrejas aí que as pessoas morrem e eles olham para a próxima pessoa que vai se converter, porque pensa na receita, no dízimo, em tudo que você imaginar. Nós tivemos uma experiência aqui hoje de homenagem, de amor para uma irmã que se foi para um lugar melhor que nós, do que nós estamos, numa representação clara de como é que a igreja olha pessoas. Eu tenho certeza que, se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou quem acompanhou pela internet, se emocionou. Por quê? Porque a igreja se importa com pessoas, nós não somos números. O Deus que nós servimos não nos trata como números. E aí ele se preocupa e diz assim, não se amolda a esse padrão do mundo, não. Renova a sua mente para um padrão que eu tenho para te dar, que vai fazer você viver algo que é bom, que é perfeito, que é agradável, mas não é bom, perfeito e agradável baseado no que o mundo te diz que é bom, perfeito e agradável, é baseado no que eu estou te dizendo. E se você não está ouvindo o que Deus está te dizendo, aí é um problema que você precisa ajustar. Eu quero concluir, porque já chegou no tempo aqui que me deram, eu quero concluir desafiando você a sair daqui hoje, porque a parada real começa quando passa naquela porta. Porque falar de Deus aqui e viver as experiências com Deus e se emocionar é muito legal aqui. Mas quando passa ali fora? Se você sair ali e for atravessar a rua e um carro for te atropelar e te der uma buzinada, você vai olhar para ele e vai dizer, glória a Deus pela sua buzina. É quando passa da porta ali. É aquele irmão que você precisa se reconciliar e não se reconcilia porque você acha que você tem razão. Foi ele que errou comigo, é ele que tem que me procurar. Deus tem ministrado no meu coração sobre isso, sabia? Eu tenho chorado muito esses dias, porque Deus está me cobrando procurar umas pessoas que fizeram mal a mim, para eu perdoar elas, e eu não quero. Entendedores entenderão. Vocês estão entendendo, não estão? Você está entendendo? E fala para mim, Adriano, você sabe do que eu estou falando? É fácil ou é difícil? É quase impossível, não é? Para mim. Para mim é quase impossível. Mas Deus tem martelado isso assim, me deu uma lista de nomes de pessoas que fizeram mal a mim, que eu tenho que procurar e bater na porta dela e dizer assim, você me fez mal, me machucou, eu estou triste, você me fez um mal muito grande, mas importa para mim que você saiba que eu te perdoo. E sair e dar as costas e ir embora. É assim que Deus quer que eu faça. Em alguns casos, ele disse para eu não falar com a pessoa depois, assim, a pessoa você vai perdoar, ela vai dizer, que bom, e vai ficar, não é para ficar de papo não, é para só você dizer para ela e ir embora. Algumas outras pessoas, ele já me direcionou que eu tenho que sentar com elas e conversar. E a minha luta dessa semana foi, Deus, se o Senhor puder empurrar isso mais um pouquinho, para mim vai ser melhor. E ele está me cobrando todo dia, eu vou ter que fazer. Mas eu não vou ter que fazer para Deus parar de me cobrar. Eu vou ter que fazer porque importa para mim ser obediente ao que Deus quer que eu faça. E aí eu tenho certeza que uma vez fazendo isso, uma vez ele confirmando isso, porque eu estou querendo que ele confirme ainda. Vocês estão entendendo, né? Uma vez ele confirmando isso, eu vou fazer. Eu não quero saber se as pessoas vão achar que eu sou louco, eu não quero saber se essas pessoas que eu vou pedir perdão vão achar que é verdadeiro ou não. Eu estou me lixando para isso. Eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer. Por quê? Porque a renovação na minha mente, para que eu abra mão do padrão do mundo que diz que eu tenho razão porque eles me machucaram, e importa que eu tenha um padrão de Deus, que eu tenho que perdoá-los, porque assim Deus quer que eu faça. E deixa eu dizer um negócio para você. Talvez Deus queira que você faça algo hoje que você não quer fazer. Talvez Deus queira que você tenha uma atitude que você não quer ter. Mas importa, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dEle, que você faça do jeito que Ele quer. Levante sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, agora que eu reparei que não tinha ninguém tocando aqui, né? Não dá para voltar não, né? Não dá não. Engraçado, eu não tinha percebido, agora eu senti falta da música. Querido Deus, nós queremos orar na Tua presença agradecidos porque o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma muito prática, muito didática. E desde a quinta-feira, nós temos vivido o ensino, o aprendizado com o Senhor, da importância da gente não ser morno, da gente não ser cristão de qualquer jeito, da gente não ser do jeito que dá.
Nós aprendemos na quinta-feira aqui que a gente tem que ser nova criatura no Senhor, e não tem meia nova criatura, tem que ser ou é ou não é. Eu decido seguir a Cristo e tenho que ser isso com intensidade. Eu tenho que abrir mão das coisas que me afastam do Senhor. Eu tenho que parar de fazer as coisas que eu fazia e que eu não quero fazer mais, porque elas não estão no centro da sua vontade. Eu preciso decidir fazer, e eu preciso, sobretudo, fazer depois que decido. Depois o Senhor nos ensinou que as decisões têm consequências, pessoas vão nos afastar de nós, vão se afastar de nós, pessoas que a gente gosta vão nos deixar, pessoas que a gente ama vão dizer que não querem mais estar com a gente, vão chamar a gente de louco, não importa, porque o Senhor acrescentará outras pessoas, o Senhor falará ao coração delas também. Ao invés de ter medo de perder essas pessoas, faça o que Deus quer e ore para que Deus fale ao coração delas. Depois o Senhor nos mostrou que o Senhor tem um cuidado pessoal, individual, que o Senhor nos chama pelo nome, que não importa aquilo que a gente quer, meu Deus, como nós somos teimosos, não importa o que a gente quer, importa o que o Senhor quer para nós, importa que a gente seja obediente, importa que a gente faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E o Senhor nos dá uma condição clara, que apesar de dura, vem recheada de amor, que é, não se amolde ao padrão desse mundo, se amolde ao padrão de Deus, transforme sua mente, renove sua mente, faça com que sua mente pense nas coisas de Deus, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, tem hoje aqui, Deus tem gente aqui, que está sofrendo, que não está conseguindo visualizar esse Deus, visualizar esse reino, porque a vida é só luta, é só sofrimento, e eu queria que ela entendesse que é ela que está fora do padrão. Talvez ela esteja pensando a vida dela com um padrão de lá do mundo, porque talvez ser próspero, talvez ter uma casa melhor, talvez ter uma roupa melhor, seja o que ela entenda que é a experiência do Senhor abençoá-la. E eu oro nessa noite, para que o Senhor faça entender como eu entendi, como outros entenderam, que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é viver aquilo que o Senhor tem para nós, ainda que seja completamente diferente do que a gente quer. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos permita ser livres ao ponto de decidir, livres ao ponto de fazer a escolha de estar caminhando contigo, porque importa que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e não a nossa. Obrigado, Senhor, nos permite nessa semana ter vitória, luta em relação a isso. Eu tenho lutado, minhas lutas particulares, a igreja, as pessoas, eu oro para que o Senhor nos ajude nas lutas particulares a ter vitória. E ter vitória não é que aconteça do jeito que a gente quer, é que a gente vença a vontade de fazer como quer e faça daquele jeito que o Senhor quer que a gente faça. Eu quero orar pela vida dos pastores dessa igreja, dos líderes, dos diáconos, de cada pessoa que serve nessa igreja, que escolheram abrir mão muitas vezes de sonhos pessoais, de desejos pessoais, para fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam. Para muita gente não faz sentido, para muita gente tem pessoas que poderiam estar em outro lugar e não estão. Não importa o que essas pessoas estão dizendo, não importa o que o mundo está dizendo, importa que o Senhor coloca no lugar que o Senhor quer colocar e honra conforme a sua vontade. Que a gente possa agir mediante a nossa fé, a porção de fé que nós temos do Senhor, vai fazer a gente avançar para as coisas do seu reino. Que não seja nenhum de nós, mas que seja o Espírito Santo do Senhor em nós, trazendo entendimento, trazendo clareza, mas sobretudo trazendo paz na decisão de segui-lo como tem que ser feito. Nós não queremos fazer o que dá para fazer, nós queremos fazer o que precisa ser feito. Capacita-nos, Senhor. O Senhor conhece as nossas habilidades, o Senhor conhece onde encaixar cada peça nesse corpo, o Senhor conhece cada engrenagem, o Senhor conhece cada habilidade. Nós repreendemos todo o sentimento de incapacidade, de achar que não pode, que não tem condição. Nós oramos para que haja renovação de mente nessa noite, para que o padrão do mundo seja colocado para fora e que o padrão do Senhor seja adotado como o único padrão, não é o melhor padrão, é o único padrão. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Que Deus possa fortalecer vocês. Pode vir, pastor. Que Deus possa fortalecer vocês. Que Deus possa nos ajudar a adotar esse padrão. Deixa eu dizer um negócio para vocês muito sério. Depois que eu resolvi não ligar mais para esse padrão do mundo, eu tenho vivido experiências incríveis com Deus. E eu quero que você viva também. Nessa igreja, na sua casa, onde você for.
Não se amoldeie ao padrão desse mundo, mas antes renove sua fé, para que você possa experimentar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava comentando como o papai tem falado, né? Temos que estar... o papai lá do céu, tem falado conosco de muitas maneiras. É a multiforme graça de Deus. Amados, eu gostaria ainda, eu vou chamar o grupo de louvor, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de fazer um apelo. Se tem alguém aqui nesta noite que entendeu que o seu padrão não tem sido o padrão do Senhor, mas que tem sido o padrão do mundo, e você quer tomar esta decisão hoje, agora, e passar a seguir o padrão do Senhor, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé, nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você pensa, não venha pela emoção, venha tomando a decisão de que a partir de hoje, você não quer mais viver o padrão do mundo, mas sim agradar ao Senhor, porque é Ele que é o Senhor das nossas vidas. Cantemos. Não dá para cantar ainda. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai, porque só o Teu Espírito pode nos convencer de que precisamos dessa mudança, Pai. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, enche meu coração, Senhor, é o desejo eu desejo ser transformada pelo Teu Espírito, ser inundada pela Tua presença e pela Tua glória, Senhor. Não se conforme, vem com a Tua presença, Deus. Espírito Santo, te convidamos, convence os nossos corações. E não há nada igual, e não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Ele está aqui, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha Ele desfaz. É a Tua presença. Peça a Ele ajuda, peça a Ele socorro. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar.
encher seu coração. É um desejo. Eu não quero me conformar com este mundo. Ser renovado e ser transformado pela tua glória. Pela tua glória. A tua presença. Vem com a tua presença, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adoramos a ti, Pai, porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Eles que um dia entenderam e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas hoje, Pai, eles querem fazer algo novo. Eles querem uma mudança em suas vidas, meu Pai. E eles estão tomando a decisão de não viver o padrão do mundo e viver o padrão do Senhor. Deus, eles são corajosos, meu Pai. Eles são pessoas que estão buscando a Tua presença de uma maneira real, Pai. Dá-nos coragem, Senhor, para fazermos o mesmo. E que as nossas vidas, Senhor, sejam reflexo dessa decisão. Meu Deus, que a vida dos Teus filhos sejam inundadas pelo Teu Espírito, para que eles tenham, Senhor, a capacitação vinda do alto, para fazer apenas a Tua vontade. Meu Deus, que eles estejam, Senhor, na dispensação da Tua graça, para que eles possam agir conforme o Senhor quer em suas vidas. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Agora você vai levantar a sua mão e você vai abençoar o seu irmão. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Graças te damos, Senhor. Louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem falado com o teu povo. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos entendido a tua palavra. Agora, Deus, completa nos nossos corações a tua obra, para que tenhamos a coragem de dizer não ao mundo, dizer não à nossa carne, Senhor, e dizermos sim para Jesus. Usa-nos, Deus, por misericórdia. Nos ajuda, Pai, a estarmos cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que permaneçamos no Pai, a fim de darmos muitos frutos. E que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Hoje tem cantina.